Aviso dos registros da Fundação e Administração de Segurança da Informação. O pesquisador Talorã é um lápis insolente. Ele deve ser evitado por todos os fios até que o Império dos 11 Dias coma o céu. SCP-3999 deve estar contido no cúmulo de 523. Todo o pessoal que trabalha com SCP-3999 deve ser lembrado de que é uma entidade fictícia escrita por um ser humano biologicamente masculino, no final da adolescência, de descendência judaica e irlandesa, nas férias de primavera, para uma comunidade de escritores de terror perdedores, que roubou muito do seu tempo fora e luta como crianças pela política de esquerda na sala de bate-papo e também. SCP-3999 deve ser contido com amor e compreensão. O pesquisador Talorã deve ter uma mangueira, presa a um tanque de água, inserida em seu reto. A água deve fluir para dentro de seu corpo até que a inflação seja observada pelo pessoal, e seu corpo atinge uma forma esférica. SCP-3999 deve ser contido como procedimento de contenção para SCP-2000. Sob o protocolo Morpheus, SCP-3999 deve ser entregue ao embaixador grego nos Estados Unidos como um presente da Fundação SCP. Eles devem então administrá-lo com amnésticos de classe D. O pesquisador Talorã deve conter SCP-3999 morrendo várias vezes. O pesquisador Talorã não deve cutucar SCP-3999 novamente. O pesquisador Talorã deve ser deixado bem em paz. O SCP-3999 não pode estar contido no momento e atualmente apresenta um cenário de fim de realidade da classe ZK. O curso de ação mais aconselhável é que o pesquisador Talorã, considerado ponto focal de SCP-3999, se retire do contato com todos os locais e funcionários da Fundação para evitar danos colaterais adicionais à propriedade da Fundação. É teorizado que, se o pesquisador Talorã estiver contido em uma área extremamente isolada, as capacidades destrutivas de SCP-3999 caminharão temporariamente ao dinossauro. Descrição: SCP-3999 é tudo o que havia de errado com o mundo. SCP-3999 é Loucats. SCP-3999 é você, lendo isso. SCP-3999 é comida. SCP-3999 é vários cobertores mofados. SCP-3999 é a alma do pesquisador Talorã. SCP-3999 é o grupo de interesse conhecido como ninguém. SCP-3999 é SCP-055. SCP-3999 é tudo acima. De uma vez só. Para sempre. Em todos os momentos, nos seus sonhos. Este pode ser o único fato conclusivo. Então pare de perguntar. Procedimentos especiais de contenção. SCP-3999 deve ser contido no El Silêncio Lodge Andes-A, Bajos del Toro, Costa Rica. O pesquisador Talorã deve receber o controle primário de SCP-3999. SCP-3999 foi contido por meio do uso de recursos de contenção terceirizados e consultores que foram autorizados para a contenção de SCP-2845. Os consultores devem ser considerados pessoal de nível 2 e em nenhum momento é permitido deixar o sítio sem. Se a qualquer momento um consultor externo precisar ser removido da contenção de SCP-2845 ou SCP-3999, os amnésticos de classe A devem ser aplicados antes da liberação. É necessário um mínimo de 30 indivíduos treinados e um suprimento ilimitado de indivíduos não treinados para a contenção adequada de SCP-2845 e SCP-3999.
48 funcionários treinados, todos os quais serão pesquisadores Talorã, estão atualmente designados para a contenção ativa de SCP-2845 e SCP-3999, divididos em 8 equipes de 6, com mais 24 indivíduos disponíveis como substitutos. Foi autorizado um subsídio de 5 classes D por semana para a contenção de SCP-2845 e SCP-3999. O sítio, sim, foi construído com as seguintes especificações. O sítio, sim, consiste em 9 bandas circulares concêntricas, designadas anel A anel I, com um espaço localizado entre o anel C e o anel D, designado como GAP 1. 6 câmaras circulares estão localizadas em 0, 60, 120, 180, 240 e 300 graus dentro de cada anel e intervalo. As câmaras localizadas em 0 graus estão alinhadas com o norte geográfico e a localização atual do animal de estimação do colega de quarto do pesquisador Talorã. O animal de estimação do colega de quarto do pesquisador Talorã deve ser sacrificado ritualmente em um local aleatório dentro do Parque Nacional Grande Teton. Os cérebros do cadáver devem ser arremessados contra uma rocha e consumidos com uma tigela quente de pipoca amanteigada e uma refrescante Coca-Cola marca registrada. Por favor, aproveite o show. Somente nos teatros da AMC. Somente no SCP-3999. Somente na Plebeias. Somente no Walmart. Somente na Barnes & Noble. Somente na Home Depot. Somente no McDonald's. Somente em Vava. Somente no Instituto Oceanográfico Voo de Sole. Somente no seu porão. Só atrás de você. Somente em somente. Apenas ajuda, por favor. Seus pesadelos. A morte de todos que você já amou. Você acorda para mais pesadelos. Entrevista SCP-3999. Entrevistado: SCP-3999. Entrevistador: pesquisador Talorã. Início do registro. Finalmente. É assim que deve ser. O cientista entrevistando a anomalia. Eu sou o responsável agora. Eu trouxe a ordem. Está ficando assim. Não me ameace agora. Sem mim, você não seria capaz de conseguir nada disso. Mesmo você não pode sobreviver sem ordem. Você me trancou e ainda precisa de mim. Uma desculpa patética para que a ordem exista. Isso é patético. Você é patético. Você não pode mais me assustar. Nos primeiros milhões de anos de procedimentos de contenção sem sentido, torturas e lógica dos sonhos, foi a pior dor que já senti. Mas sobrevivi. Durante o segundo milhão de anos de procedimentos sem sentido de contenção, ainda era a coisa mais difícil que eu já havia feito. Mas sobrevivi. No terceiro milhão de anos, eu estava ficando entorpecido. Há tantas vezes que você pode assistir a qualquer coisa antes de ficar entorpecido. Mas você sabe o que? Seu filho da puta. Eu sobrevivi. O que é mais do que você pode afirmar. Seu bruto estúpido. Porque você nunca viveu. Se eu terminar com você, as coisas voltarão ao normal. Eu me recuso a acreditar que há mais disso. De você ter feito o conselho da Rocinco abusar da minha mãe com... eu não sei. O cadáver do Jack Nicholson, feito de fritos. Ou algo igualmente estúpido. Recuso-me a acreditar que a única coisa que resta em todo o multiverso é a sua estupidez. Então, quem é você exatamente? Pergunte a si mesmo. Quem é você diante de um humano que está pronto para lutar? Você não passa de um lodo primordial. E eu estou pronto para lutar.
Estou insensível à sua besteira, porque aqui está a coisa sobre o horror e a estranheza. Quanto mais você revela, menos efeito tem. Estou farto do seu horror. Eu estou doente por você. Eu diria que te vejo no inferno, mas já estamos lá. SCP-3999 representa uma séria ameaça à realidade normal e deve estar contido em seu próprio vômito. O pesquisador Taloran deverá se submeter às suas próprias inseguranças. SCP-3999 não é assustador. Todos os pesquisadores não devem gostar de SCP-3999 e de outros SCP-3999. Merda. Eu tava trabalhando nisso há semanas. Então veja bem, isso começou como uma história sobre coisas desaparecendo. Gradualmente a realidade estava piscando. Uma coisa de cada vez, a princípio. Talora notaria que ninguém por perto conseguiria se lembrar de certos pesquisadores, então os pais da Bélgica, e depois uma caneca em sua mesa. Eventualmente, os dedos dos pés deles desapareceriam um por um. Depois Montana. Então as estrelas começariam a desaparecer. Janelas desapareceriam diante dos seus olhos. Ramos desapareceriam das árvores. Ele olhava para as mãos para encontrar apenas 2 dedos e um polegar. Tudo desapareceria até que ele fosse um torso, quase sem membros, preso na última célula de contenção do universo, digitando o último artigo com o teclado desaparecido. Então seus olhos, o computador e o último dedo remanescente desapareceriam e ele seria um torso sem mãos, sem olhos, sem orelhas, sem nariz, sem boca, sem membros. Então a célula de contenção desapareceria e o universo desapareceria também. Isso só aconteceu. Eu não tinha muita certeza de como conseguir o conceito. Então eu me virei para uma ideia nova. Alguém sugeriu uma reviravolta nos CIDs. Então eu fiz os CIDs como um defeito de nascimento antimemético que fazia os pais perceberem que os filhos estavam sempre voltados para trás. E também cooperei a ideia de outra pessoa de um programa de computador que calculava números primos ridiculamente grandes, que também fizeram você desenvolver um fetiche por numerologia e exibicionismo. Então eu combinei os dois. Talvez os sobreviventes desse defeito de nascença também tenham desenvolvido o fetiche. O pesquisador Taloran foi o pesquisador principal do projeto. Eu não poderia fazer isso funcionar. Então a próxima coisa que tive foi a versão memética alternativa de um álbum de música clássica que fez as pessoas que moram na região central da Pensilvânia odiarem e ficarem obcecadas por tudo o que eu já havia criado para a fundação. Mesmo as coisas excluídas e as que nunca chegaram à lista principal dos objetos. O pesquisador Taloran foi o primeiro membro da equipe a ser morto pelos maníacos por memes. Foi muito estúpido. Mas não queria tirar o pesquisador Taloran da minha cabeça. Por semanas e semanas ele meio que ficou lá, me julgando silenciosamente. Eu pensava nele durante o trabalho, quando teve que pensar em crianças pequenas a sapatear. Eu pensava nele durante a escola e passava aulas de psicologia tentando pensar em um cenário para colocá-lo. E continuei tentando. Eu estava rapidamente ficando sem tempo para que qualquer coisa de nota acontecesse. Finalmente, algo aconteceu comigo. Às 13 horas, em 24 de março de 2017, aconteceu algo comigo. Acordei com um sono leve e descobri que eu não conseguia me mexer. Mal conseguia abrir os olhos. Eu não conseguia nem respirar e fui lutando para colocar os músculos em funcionamento que me manteriam vivo. Eu deitei na minha cama, pelo que pareceriam horas e horas de dor, quando meus músculos começaram a sofrer câimbras e contrações. Então James Martin Toloran
Pesquisador de nível 3 levantou-se como o diabo ao pé da minha cama. Essa era a forma escura e incompreensível, mas de alguma forma eu a reconheci instantaneamente. Ele olhou para mim com seus olhos terríveis, olhos brilhantes, apenas riu e riu na minha condição. Eu molhei a cama naquele momento, então de seu casaco de laboratório ele puxou uma adaga gigante, brilhante e curva. Brilhava estranhamente ao luar. Enquanto eu observava, ele enfiou a adaga na boca e cortou horizontalmente. Sua mandíbula caiu no chão, apesar da impossibilidade de um corte ser tão poderoso. O que restava de sua boca pingava sangue, sua língua caía estranhamente nas cachoeiras vermelhas, como um apito chamando cães. Essa era uma sugestão para todos os terrores do mundo surgirem de todos os cantos e recantos para se juntar a Talora ali. Foram todos os pesadelos em que passei a maior parte de um ano. Presidentes fatiados, lagartos imparáveis, pessoas mecânicas, óculos, deuses dos cervos, estátuas em movimentos, velhos bons e maus, todos em pé, silenciosamente, uma multidão de horror. Eles olhavam com desdém para mim, deitado, imóvel na minha cama manchada de mijo e merda. Por que você não acomodaria seu tempo conosco? No grande esquema das coisas, em uma última análise, não somos nada, criações idiotas do terror. Você tem muito mais um criador de lixo como nós. Seja alguém. Pareceu ouvir eles dizem. Enquanto olhavam um deles, um cadáver apodrecido deu um tapinha no ombro de Talora. Ele pegou a adaga manchada em seu próprio sangue, se inclinou sobre mim. Seus olhos vermelhos encaravam minha alma, viram todas as coisas ruins que eu já fiz, engoliu seco e reuni toda a força de vontade que pude reunir nos meus músculos. Fiz meus lábios se moverem e disse: faça. Faça. Ele mergulhou a adaga no meu estômago e rasgou de lado. Meus intestinos caíram no chão de madeira como esponjas molhadas. A boca grotesca do pesquisador Talora pegou e espirrou sangue no meu rosto enquanto ele olhava para mim, e todo o aborto coletivo de criaturas observava presunçosamente. Eu acordei. Foi um sonho. E é aqui que você entra. Sentei-me e escrevi essa coisa toda. Naquele momento, tive. Parecia certo. Atualmente já se passaram cerca de 2 dias desde que aqueles pesadelos. E eu estou terminando. Esse é o último fim. Esta é a restauração das coisas. Não sei se posso continuar daqui. Não sei se vou. O império dos 11 dias me derreteu. E eu enviei. Você me viu enviar desde o momento em que entrei para a comunidade da Fundação. SCP-399 venceu. SCP-399 perdeu. SCP-3999. Nome do objeto: eu sou o centro de tudo que acontece comigo. Classe de objeto: neutralizado. Procedimentos especiais de contenção. SCP-3999 estava contido no sítio 118 em uma célula de contenção hermética Keter. 4 guardas armados foram encontrados parados fora desta cela de contenção. O interior desta cela de contenção consiste em um eixo de 1 km de comprimento na terra, revestido com placas resistentes a ácidos. A cada 30 metros, as paredes são revestidas com âncoras da realidade de Scranton, que parecem explodir violentamente. Há pouca informação sobre outros procedimentos de contenção relacionados ao SCP-3999. Descrição: SCP-3999 era, aparentemente, um objeto da classe Keter, possivelmente uma entidade de algum tipo. Atualmente, não se sabe quais outras propriedades SCP-3999 teria.
A câmara de contenção de SCP-3999 foi descoberta durante uma inspeção de rotina de todas as câmaras de contenção da classe Keter no sítio 118. A Raíza confirmou que não existem registros de SCP-3999 no banco de dados. Todas as informações relativas à natureza de SCP-3999 foram determinadas com base na composição da câmara de contenção e na documentação recuperada de dentro. Os 4 guardas atribuídos ao SCP-3999 apresentaram perda de memória significativa e não conseguiram determinar como chegaram ao SCP-3999. No fundo da câmara de contenção de SCP-3999, o cadáver do pesquisador de nível 3 James Talloran foi encontrado. O pesquisador Talloran desapareceu quase diretamente após a transferência para o sítio 118. Um telefone celular atribuído pela Fundação foi encontrado em seu corpo, contendo apenas um pedaço de texto semelhante ao procedimento de contenção para SCP-3999, mas com muitos desvios estilísticos e procedimentos sem sentido, além de informações sobre a natureza da Fundação. A partir disso, foi determinado que o pesquisador Talloran foi designado para SCP-3999. SCP-3999 possuía propriedades significativas de distorção da realidade, e rompeu a contenção em algum momento e causou um evento de reestruturação da realidade da classe CK ou um evento final da classe ZK. O evento de realidade foi encerrado com sucesso pelo pesquisador Talloran às custas de sua própria vida, revertendo esse evento. Adendo 1. E foi tudo o que escrevi.